Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho ou do esforço físico. É um cansaço que nasce por dentro, uma exaustão na alma. É a sensação de estar correndo uma maratona sem sair do lugar, de estar segurando a respiração, esperando que algo finalmente aconteça. É a tensão silenciosa de tentar manter tudo sob controle, de se importar tanto com cada resultado que a própria vida se torna um peso. Talvez você conheça bem esse sentimento. Aquele em que você se esforça muito, mas parece que uma força invisível te mantém preso exatamente onde você não quer mais estar. O que nos ensinaram é que para sair desse lugar precisaríamos lutar mais, nos importar mais, ter mais garra. Mas hoje eu te convido a respirar fundo e considerar uma verdade que vai contra tudo isso. Uma verdade que parece um absurdo, mas que a sua alma talvez reconheça. Tudo começa a dar certo, não quando você se importa mais, mas quando você aprende a parar de se importar da maneira errada. Não é sobre desistir, é sobre soltar as ferramentas que nunca funcionaram e pegar numa ferramenta nova, chamada confiança. É sobre descobrir que o poder não está na força, mas na rendição inteligente. Para entender essa força que te mantém preso, precisamos olhar para o mapa do nosso mundo interior. O biólogo celular Dr. Bruce Lipton nos mostra que 95% da nossa vida é governada por programas que rodam no nosso subconsciente. São crenças e percepções que gravamos, a maioria delas antes dos 7 anos de idade. E a nossa mente consciente, aquela que deseja, que sonha, que se preocupa, representa apenas 5% do comando. O cansaço que você sente é o cansaço desses 5%, tentando lutar uma batalha perdida contra os 95% de um programa que pode acreditar, por exemplo, que a vida é uma luta ou que a felicidade não é para mim. Imagine que a sua mente consciente, essa parte de você que se importa tanto, é um motorista sentado ao volante de um ônibus imenso. Mas o ônibus, que é o seu subconsciente, dirige-se a si mesmo. Ele tem um destino programado há muito tempo. O motorista grita, vira o volante com desespero, pisa nos freios, acelera. Ele está exausto de tanto tentar. Mas o ônibus continua na sua rota programada. A luta do motorista não muda o caminho, só gera sofrimento e a sensação de impotência. Parar de se importar, nesse sentido, é o motorista finalmente entendendo que a sua tarefa não é lutar contra o ônibus, mas sim descer até a casa das máquinas e, com calma, inserir um novo destino no mapa. E é aqui que a sabedoria de mestres como Neville Goddard se revela tão poderosa. Ele nos ensinaria que essa calma, essa ausência de preocupação não é indiferença. É a assinatura emocional de quem já inseriu o novo destino. É o estado natural de quem já aceitou o seu desejo como um fato consumado na realidade interior. A única que importa. A tranquilidade não é o caminho para a manifestação. A tranquilidade é a manifestação já acontecendo por dentro. Então, a nossa jornada hoje é sobre isso. Sobre como parar de brigar com o volante e aprender a reprogramar a viagem a partir de um lugar de poder silencioso e profundo. Vamos começar por uma sensação que talvez seja muito íntima para você. É a sensação de estar preso, de viver dentro de um ciclo de estresse e decepção que se repete sem parar. É aquele estado onde a simples ideia de tentar algo novo, de buscar um objetivo, já dispara uma química de ansiedade no seu peito. O coração acelera, o estômago se contrai. É como se o seu próprio corpo, por um hábito antigo, já se preparasse para o fracasso, antes mesmo de você dar o primeiro passo. Você se esforça para pensar positivo, mas o seu corpo parece estar sentindo o negativo. Você reconhece essa guerra interna? Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para o que o Dr. Joe Dispenza chama de vício emocional.
A preocupação constante, esse estado de alerta de quem se importa demais, não é apenas um pensamento, é uma química. Ele inunda o seu sistema com os hormônios de emergência, o cortisol e a adrenalina. E quando essa inundação acontece todos os dias, por semanas, meses, anos, o seu corpo se acostuma. As suas células literalmente se adaptam para receber essa química do estresse. O corpo, em sua inteligência, pode se tornar viciado nessa intensidade e passa a buscar inconscientemente situações de drama e preocupação apenas para ter a sua dose química que lhe é tão familiar. E aqui está a revelação que pode ser difícil de ouvir, mas que é profundamente libertadora. Muitas vezes, você não está lutando pelo sucesso. Você está lutando para sentir, mais uma vez, a química familiar do estresse. O seu sistema nervoso não conhece outra coisa. Por isso, a paz pode parecer assustadora. A tranquilidade pode gerar desconforto. Parar de se importar da maneira ansiosa ameaça o seu corpo com uma crise de abstinência, porque o força a aprender a viver com a bioquímica do bem-estar, da calma, da segurança. Um estado que para ele é estranho e desconhecido. Então, como iniciar essa desintoxicação emocional? Com gentileza. Da próxima vez que você sentir aquela onda de preocupação subindo, aquela ansiedade sobre o futuro, em vez de lutar contra ela, pare por um instante. Respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração e reconheça o que está acontecendo. Diga em seu silêncio interior: corpo, eu entendo. Eu sinto que você está procurando a química do estresse, pois foi isso que eu te ensinei. Mas hoje, neste momento, eu escolho te nutrir com algo novo. Eu escolho te nutrir com a química da paz. E então, deliberadamente, mude o seu foco para um único sentimento de gratidão. Qualquer um. Apenas sinta a gratidão por 3 minutos, permitindo que essa nova química comece a banhar as suas células. Imagine que o seu corpo é um cavalo de corrida, treinado por toda a vida para correr em pistas barulhentas e caóticas, ao som de gritos e chicotes. Parar de se importar é o ato de pegar nesse cavalo pela mão e levá-lo, pela primeira vez, a um pasto imenso, verde e silencioso. No começo, ele ficará extremamente agitado. Suas orelhas estarão em pé, seus músculos tensos, seus olhos arregalados, procurando o caos que ele aprendeu a chamar de normal. Ele não saberá o que fazer com tanta paz, mas se você, o seu cuidador, permanecer ao seu lado, com calma e presença, ele, aos poucos, vai abaixar a cabeça, vai sentir o cheiro da grama e, eventualmente, vai aprender a deitar-se sob o sol e a simplesmente desfrutar do silêncio. Você está apenas ensinando o seu corpo a desfrutar da paz. Agora, vamos tocar em uma das experiências mais confusas e dolorosas da jornada espiritual. Aquela sensação de desejar algo com cada fibra do seu ser, de colocar toda a sua alma em um querer, mas sentir que quanto mais você deseja, quanto mais você se importa, mais distante aquilo parece ficar. É como se a intensidade do seu desejo estivesse, de alguma forma, empurrando o seu bem para longe de você, em vez de atraí-lo. É um eco estranho, onde você grita por amor e o universo parece devolver silêncio. Você implora por paz e a vida parece te trazer mais caos. A física quântica, através de pensadores como Gregg Braden, começa a nos dar um mapa para entender esse eco. Eles nos lembram que cada emoção que sentimos em nosso coração gera um campo elétrico e magnético. Nós somos transmissores de energia. A alegria, o amor, a gratidão emitem frequências altas, coerentes e magnéticas. Já a preocupação, o medo e especialmente aquele sentimento de necessidade, de eu preciso disso para ser feliz, emitem uma frequência muito clara e poderosa, a frequência da falta. É um sinal energético que você transmite para o campo quântico,
o grande espelho da sua consciência, que declara com uma força absoluta: isto não está aqui. Eu não tenho isso. Isso me faz falta. E aqui está a revelação que tem o poder de virar completamente o jogo da sua vida. O universo, o campo, Deus, ou o nome que você preferir dar a essa inteligência, não responde primariamente ao conteúdo do seu pensamento, à imagem mental do relacionamento, da saúde ou da prosperidade. Ele responde, acima de tudo, à vibração da sua emoção dominante, ao sentimento que vibra no seu corpo. Isso significa que a sua preocupação é energeticamente a sua oração mais potente. É a sua meditação mais constante. É a sua afirmação mais sentida. Uma oração silenciosa, mas poderosíssima, que você faz o dia inteiro pela contínua ausência do seu desejo. Então, como podemos começar a orar pela presença, em vez de orar pela falta? No momento exato em que a mente começar a girar na preocupação do não ter, no medo de não acontecer, experimente fazer uma pausa. Apenas pare e deliberadamente faça uma inversão de foco. Encontre uma única coisa na sua vida, neste exato momento, pela qual você consegue sentir uma faísca de gratidão ou segurança. Pode ser o ar que entra nos seus pulmões, o chão firme sob os seus pés. E mergulhe nesse sentimento por 90 segundos. Feche os olhos e sinta a textura da segurança, a temperatura da gratidão no seu peito. Ao fazer isso, você interrompe a transmissão da falta e começa a transmitir a frequência da suficiência. E é apenas para a alma que se sente suficiente que o universo pode entregar mais do que suficiente. Pense na sua energia como um ímã incrivelmente poderoso. Você deseja atrair o ouro, que é o seu sonho. Mas, ao se preocupar com a ausência dele, ao focar na falta, você passa o dia inteiro segurando esse ímã virado ao contrário. Você o aponta para o ouro com o polo de repulsão ativado. Você está repelindo o seu bem com a mesma força com que o deseja. Parar de se importar com a falta, com a ausência, é o ato simples, mas profundamente transformador, de virar o ímã para o lado certo. É relaxar a mão, confiar na lei da atração e permitir que o magnetismo natural e sem esforço comece, finalmente, a operar a seu favor. Agora vamos mergulhar numa camada ainda mais profunda desta nossa conversa. Vamos falar sobre uma crença que vive nas sombras da nossa alma, uma ferida antiga que muitos de nós carregamos em silêncio. É a crença de que as coisas boas da vida precisam ser conquistadas com luta, com dor e com sacrifício. Você já sentiu uma estranha desconfiança, um desconforto quase imperceptível quando algo bom acontece com facilidade? Como se fosse bom demais para ser verdade. Ou pior ainda, como se você não fosse realmente merecedor daquilo por não ter sofrido o suficiente para o obter. Essa desconfiança com a facilidade não nasceu com você. Para a maioria de nós, ela foi uma programação, um roteiro que aprendemos com a nossa família, com a sociedade. É a ideia de que só aquilo que vem com dificuldade tem valor. Esse programa, rodando no nosso subconsciente, cria um teto invisível para o nosso merecimento. Ele nos faz, sem que percebamos, rejeitar soluções simples, desconfiar de presentes inesperados do universo e até sabotar a felicidade, porque uma parte de nós não se sente validada se não houver uma batalha, uma lágrima, um grande esforço atrelado à conquista. E a revelação que pode nos libertar disso é ao mesmo tempo simples e radical. A facilidade te assusta, porque o seu sistema de crenças diz que ela não é merecida. O seu roteiro interno diz que a vida é uma luta. Portanto, o ato de parar de se importar com a luta, de abrir mão da necessidade de sofrer, é um ato de autovalorização no nível mais profundo. É você, como a consciência por trás do programa,
olhando para o universo e declarando com uma nova convicção: eu não preciso mais pagar pelas minhas bênçãos com a moeda do sofrimento. O meu valor é inato. Eu me dou, a partir de agora, total permissão para receber com graça, com alegria e com espantosa facilidade. Para ancorar essa nova permissão em seu ser, você pode usar um mantra interno como um remédio para a alma. Quando algo bom parecer fácil demais para ser verdade, ou quando você se pegar sentindo culpa por um momento de paz ou por uma solução que surgiu do nada, respire fundo, interrompa o velho programa e repita gentilmente para si mesmo, sentindo a vibração de cada palavra: eu sou digno de receber com facilidade e com alegria. O meu valor não está no tamanho da minha luta. Repita até sentir uma pequena mudança no seu corpo, um relaxamento nos ombros, uma sensação de que está tudo bem em simplesmente receber. Imagine que a vida é um rio imenso e fluente, e o seu destino é o vasto e tranquilo oceano. A programação do esforço te convenceu, por toda a sua vida, de que para provar a sua força e o seu valor, você precisa nadar furiosamente contra a correnteza. Parar de se importar com essa luta é o ato de coragem de, finalmente, parar de dar braçadas. É deitar-se de costas na água, abrir os braços para o céu e permitir que a própria correnteza, a inteligência infinita da vida, te carregue suavemente até o seu destino. Isso não é preguiça. Isso não é desistência. É a mais alta forma de inteligência, confiança e parceria com o fluxo do universo. Existe uma tortura silenciosa que aflige a alma que espera. É a ansiedade que nasce de uma única pergunta, que ecoa em nossa mente como um tambor incessante: quando? Essa obsessão com o tempo, com o relógio, transforma o processo sagrado da criação em uma corrida desesperada e impaciente. Cada dia que passa sem o resultado esperado parece uma falha. Cada noite de espera aumenta o peso da dúvida. Essa tirania do quando corrói a nossa fé e envenena o momento presente com a ansiedade do futuro. Na visão espiritual mais profunda, o tempo não é essa linha reta e rígida que aprendemos a temer. O tempo é uma dimensão flexível, e o único ponto de poder real que você possui não está no ontem nem no amanhã, mas na imensidão do eterno agora. O futuro que você deseja não é um lugar que você alcança depois de um certo número de dias ou de meses. É uma potencialidade vibracional que já existe e que você não persegue, mas sim puxa para a sua realidade através do seu estado de ser, aqui e agora. Você não caminha até o futuro, você o convida a entrar no seu presente. E aqui reside o grande paradoxo do tempo. A sua fixação na linha do tempo, o seu importar-se constante com o quando, é precisamente o que te mantém preso no agora que você não deseja mais. Ao perguntar ansiosamente quando vai acontecer, você está no único momento que existe, o agora, afirmando com todo o seu ser que ainda não aconteceu. Você está solidificando a realidade da ausência. Parar de se importar com o relógio é o que te liberta da prisão do ainda não e te permite entrar no agora atemporal, o campo fértil onde todas as potencialidades já existem e simplesmente aguardam o seu alinhamento para se manifestar. Para treinar a si mesmo a sair da prisão do tempo, comece a mudar a sua pergunta interior. Em vez de perguntar com ansiedade, quando eu finalmente terei paz, silencie a sua mente por um momento e se pergunte com curiosidade: como seria a sensação da paz exatamente neste instante? Respire essa sensação imaginada. Em vez de se angustiar com quando o amor vai chegar, pergunte ao seu coração: como é a sensação de ser profunda e incondicionalmente amado agora mesmo? Traga a sensação do seu futuro realizado para a fisiologia do seu corpo no presente. Sinta em suas células.
É esse sentimento no agora que colapsa o tempo e reorganiza a realidade ao seu redor. Pense na história da semente do bambu chinês. Depois de plantada, ela não dá nenhum sinal de vida por quase 7 anos. Se importar, com o tempo, seria como o agricultor que, impaciente, cavasse a terra todos os dias para ver se a raiz já cresceu. Esse ato de desconfiança e controle mataria a semente. Parar de se importar com o tempo visível é o ato de fé do agricultor, que continua a regar o solo, a cuidar da terra, confiando que debaixo da superfície, invisível aos olhos, uma estrutura de raízes imensa e poderosa está sendo construída. Para então, quando a base estiver pronta, o bambu explodir para fora da terra e crescer metros em poucas semanas. A sua única tarefa é cuidar do solo do seu agora. O tempo da colheita pertence à sabedoria do universo. Finalmente, vamos falar sobre o estado da nossa mente. Você se sente, por vezes, mentalmente sobrecarregado? Como se a sua cabeça fosse uma sala lotada, onde dezenas de vozes falam ao mesmo tempo, sem parar? São as vozes dos "e se", do planejamento excessivo, dos piores cenários, dos diálogos internos que te julgam e te pressionam. É um ruído tão intenso, uma confusão tão grande, que te deixa paralisado, incapaz de saber qual decisão tomar ou qual voz seguir, porque você simplesmente não consegue ouvir a si mesmo. Pense na sua conexão com a vida em termos de transmissão. A sua intenção clara, o seu desejo mais puro, é um sinal limpo e focado que você emite para o universo. Mas a preocupação, a dúvida, o medo e principalmente o excesso de análise mental são ruído, uma estática ensurdecedora. Esse ruído não apenas distorce e enfraquece o sinal que você envia, tornando-o confuso para o campo quântico. Ele faz algo ainda mais prejudicial. Ele te impede de ouvir o sinal que o universo te envia de volta. Esse sinal de volta é a sua intuição. E esta é a revelação mais essencial para quem busca um caminho. A orientação que você procura, a próxima jogada certa, a resposta para a sua aflição, já está disponível para você. Ela está sendo transmitida para você neste exato momento. Mas ela não chega através da lógica barulhenta do pensamento. Ela chega em sussurros, em insights repentinos durante o banho, em sincronicidades inexplicáveis, em um sentimento profundo e calmo no seu peito que simplesmente sabe o caminho. O barulho ensurdecedor do seu importar-se de forma ansiosa é o que te torna surdo a essa orientação sábia e amorosa. Para aprender a baixar o volume desse ruído, você pode praticar um esvaziamento mental. Quando se sentir sobrecarregado por essa estática, pegue uma folha de papel em branco e, sem nenhum filtro ou julgamento, comece a escrever. Despeje no papel tudo o que está na sua cabeça: as preocupações, as listas, os medos, as frases repetitivas. Tire todo esse lixo mental de dentro de você e coloque-o no mundo físico. Depois, olhe para o que escreveu, respire fundo, amasse o papel e jogue-o fora. Crie, simbolicamente, um espaço vazio. E nesse silêncio recém-criado, nesse vácuo, pergunte suavemente: qual é o único e simples passo que eu posso dar agora, a partir de um lugar de paz? E então, apenas escute. Imagine que a sua intuição é uma estação de rádio que transmite a música mais linda do universo, mas a sua frequência é muito sutil, quase um sussurro. O seu se importar ansioso, a sua mente agitada, é como tentar ouvir essa rádio delicada bem no meio de uma obra em construção, com o som de britadeiras, serras elétricas e martelos por todos os lados. É simplesmente impossível. Parar de se importar com todo esse barulho não é desistir de ouvir a música. É o ato consciente e poderoso de desligar as britadeiras uma a uma.
É criar o silêncio sagrado para que a melodia suave e sábia da sua alma possa finalmente ser ouvida com uma clareza cristalina. Hoje, nós fizemos uma jornada juntos. Uma jornada que começou na prisão do esforço inútil, naquele sentimento de sermos um motorista cansado, gritando dentro de um ônibus que não conseguia controlar. E passo a passo, caminhamos em direção à maestria da permissão. Chegamos à sabedoria serena do arqueiro que, após mirar com intenção e soltar a flecha, não corre atrás dela desesperadamente. Ele relaxa o braço, respira e confia no voo. Ele sabe que parar de se importar com a flecha é a única maneira de permitir que ela atinja o alvo. Não é desistir do alvo, é confiar plenamente na flecha, no arco e na sabedoria do vento. E essa jornada nos leva à ideia mais poderosa e revolucionária da ciência espiritual moderna, a de Bruce Lipton. Nós somos capazes de reescrever a nossa biologia e, por consequência, a nossa realidade, apenas ao mudar a nossa percepção do ambiente. O ato de parar de se importar da maneira ansiosa e controladora é a mudança de percepção mais radical que existe. É a decisão consciente de parar de perceber a vida como um campo de batalha hostil que precisa ser domado e passar a percebê-la como um campo de inteligência infinita que responde com amor e precisão à nossa confiança. Pense nisso como um cientista olhando para uma placa de Petri. No centro dela está uma célula, que é você, com todo o seu potencial ilimitado. O líquido em que essa célula está mergulhada, o meio de cultura, é a sua percepção. Uma percepção de medo e de luta cria um meio de cultura tóxico, cheio dos hormônios de estresse que adoecem a célula. Já uma percepção de confiança e de desapego do como e do quando cria um meio de cultura rico e nutritivo, no qual a célula pode expressar toda a sua genialidade e saúde. A cada momento, com cada emoção, você é o cientista que escolhe qual meio de cultura irá oferecer a sua própria vida. Essa mudança de percepção é como nos lembra o Dr. Joe Dispenza, o ato de quebrar o hábito de ser o seu antigo eu. O eu que se importa demais, que sofre e se preocupa, não é quem você realmente é. É apenas um conjunto de programas, de vícios emocionais. Parar de se importar é o momento em que você decide não mais responder aos gatilhos do mundo da mesma maneira de sempre. É escolher deliberadamente um novo estado de ser e praticá-lo até que ele se torne a sua nova e verdadeira natureza. No final de tudo, a escolha soberana é e sempre será a sua. Você pode continuar a caminhar pela estrada familiar da luta, que por lei universal só pode te trazer mais luta. Ou você pode, a partir deste momento, escolher a estrada menos percorrida. O caminho da confiança, da rendição inteligente e de parar de se importar com os detalhes que não te pertencem, para poder se importar com a única coisa que cria todas as realidades. O seu estado de ser, aqui e agora. Essa escolha abre as portas para uma vida que a sua mente, que luta, por mais que se esforce, jamais poderia conceber. Então, eu te deixo, não com uma resposta, mas com uma pergunta, para que ela ecoe em seu coração e te guie nos próximos dias. Qual forma de viver você escolhe para si mesmo a partir de hoje? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos amanhã, até breve.